Olá, pessoal! Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estarei com vocês aí com o oitavo ano, dando continuidade à nossa matéria de língua portuguesa, tá? Abordando a partir dessa nossa primeira aula o complemento nominal, ok? Então fica comigo, pega seu material, pega o seu caderno para fazer as devidas anotações, as atividades. É muito importante que você realize as atividades também, tá? Dá pausa aí no vídeo, ó, momento que for necessário, faça as atividades, depois volta para a correção, ok? Então vamos lá, gente. Preparei aqui um conteúdo que você já vem estudando, né? Com as aulas anteriores. E a gente vai então continuar falando sobre esse tema, complemento nominal, tá? Que pode ser um integrante aí das orações, né? Ele não é um termo essencial, ele pode estar presente na oração ou não, tá? E é importante que você reconheça, que você identifique no momento da análise sintática, você consiga identificar esse complemento nominal, ok? Então, é o termo, olha aqui em cima, acompanha aqui junto comigo. Se você não tem isso anotado no caderno, anota, ok? O complemento nominal ele é o termo da oração que completa o sentido de um nome. Que nome é esse? Pode ser um substantivo, tá? Pode ser um adjetivo, pode ser também um advérbio. Então, tudo que vier completando, né? Esse substantivo abstrato, um adjetivo e um advérbio é o complemento nominal, ok? Aqui embaixo eu coloquei algumas orações para que você perceba o complemento nominal, tá? Então anota-se esses exemplos aí, ó. Procuramos despertar no aluno o gosto pelas letras. A explicação do professor foi benéfica aos alunos. O juiz agiu favoravelmente ao réu. Tenho confiança nas pessoas. Então observe, nós temos justamente as classes gramaticais aqui que eu falei ali em cima, que eu citei aqui em cima. Ó, substantivo, tá vendo? Adjetivo, advérbio, substantivo. O que vem completando elas é que é o complemento nominal, pelas letras, aos alunos, ao réu, nas pessoas. E observa que esse termo sempre vem, ó, com uma preposição à frente, tá vendo? Pelas, aos, ao e nas, ok? Você pode também encontrar o conceito, né, sobre o complemento nominal no seu livro na página 40, tá? Eu deixei a referência aqui, porque caso você queira ir lá consultar, você pode ir lá na página 40 que você vai ver que também tem explicação sobre complemento nominal, ok? Mas pegue esses exemplos aqui e anota no seu caderno, tá? Então não esqueça, o complemento nominal é o termo da oração que completa o sentido de um nome, tá bom? Muito bem. A representação desse complemento nominal ele pode ser uma preposição mais um substantivo, uma preposição mais um pronome, uma preposição mais um numeral ou a preposição mais a oração subordinada substantiva, tá? Que a gente vai ver aqui também através dos exemplos. Então, olha o que nós temos aqui nesse primeiro exemplo. É a formação do complemento nominal a partir da preposição mais substantivo. Então, olha só, você tem o de, que é preposição, você tem o por, que é também preposição. Você tem o fogos, a palavra fogos, que é substantivo. Você tem a palavra futebol, que é substantivo. Então, a oração ficou assim, ó. Foi proibida a venda de fogos, tá? Meu marido tem paixão por futebol. Então, observe. Esse aqui, ó, é o complemento nominal, tá vendo? Porque quem tem paixão pelo quê? Repara aqui, se eu termino a frase ali na paixão, não fica incompleta? Parece que tá faltando mais informação? Então é isso. Então, entrou ali o por futebol, para justamente completar, né, o nome aí, paixão. Paixão de quê? Paixão pelo quê? Tá? Mesma coisa para a venda ali em cima, ok? Vamos seguindo. Outra formação aí de complemento nominal é quando você encontra a preposição mais um pronome. Olha os exemplos aqui em cima. O professor ficou descontente comigo.
Esse comigo aqui é o complemento nominal, tá? A decisão do diretor foi favorável a eles. A eles é o complemento nominal. A decisão do diretor foi-lhes favorável. Então, olha só, aqui não tem preposição porque tem o pronome oblíquo átono, lhes, ok? Outra formação de complemento nominal é quando você também tem a preposição mais um numeral, por exemplo. A decisão do diretor foi favorável a quem? Aos 5. Então, você tem aqui, ó, tá? Aos 5. E aqui embaixo, a derrota de um é a tristeza de todos. Então, você pode observar que em todas elas você vai encontrar a preposição, tá vendo? E o numeral. Como aqui em cima, a preposição e o pronome, tá? Então, são as formas de você construir, de você identificar também o complemento nominal, ok? Então, vamos lá. Outra forma, outra maneira aí, outra estrutura, né? É a preposição mais a oração subordinada. Ela é uma oração subordinada porque ela está atrelada à oração principal, né? Há uma relação aí de dependência. Quando eu falo isso é porque para que essa oração tenha continuidade, tenha sentido, foi necessária aí uma oração subordinada, ok? E aí você vai perceber isso, que essa oração subordinada, ela completa também o sentido de um nome. Pode ser um nome, um substantivo abstrato, por exemplo, tá? Então, olha só, aqui em cima, acompanha aqui o exemplo. Tenho um pressentimento de que tudo vai dar certo, ok? De repente você está na dúvida. Ué, professora, por que é oração subordinada? Gente, olha só. Aqui é a oração principal, tem verbo, tenho, tá vendo? A partir da preposição de que tudo vai dar certo, tem locução verbal aqui, ó, vai dar. Então, se eu tenho verbo na oração principal e o verbo do outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho uma oração subordinada primeira. Tenho um pressentimento. Alguém vai me perguntar, que pressentimento é esse? Ou de quê? Que pressentimento? O que vem completando essa palavra pressentimento é o complemento nominal. Nesse caso, por ter verbo, vai ser oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Olha o segundo exemplo. O medo de que lhe tirasse as filhas trouxe-lhe uma depressão. O medo, né? O que trouxe-lhe uma depressão? O medo, tá? E o de que lhe tirasse as filhas é justamente a oração subordinada a essa palavra, esse nome aí, substantivo abstrato, ok? Agora aqui, gente, observa aqui, ó. A luta pela verdade, até já enquadrei aqui, né? Pela verdade. Se revelava em seu trabalho. Uma frase. Aí aqui embaixo, a luta da população trouxe bons resultados. A primeira, deixa eu sair aqui para não te atrapalhar o entendimento, né? Olha só. Na primeira a gente tem um complemento nominal, tá vendo? Porque olha só, o que se revelava em seu trabalho? A luta, né? E aí, a luta pelo quê? Então, pela verdade, completa aí essa luta. Complemento nominal. Agora, olha aqui embaixo. A luta da população trouxe bons resultados. Então, observe aqui, gente. Olha só. Da população é um adjunto adnominal, tá? Ele se refere aqui ao núcleo, né? Do sujeito, luta, ok? Tá? Vamos observar então, e é importante agora que você faça, anota aí de alguma forma no seu caderno, pega esse esquema aqui, ó, muito importante para te auxiliar no seu estudo, a você identificar, né? O adjunto adnominal, complemento nominal, tá? Então, olha só, o adjunto adnominal, ele pode ou não ter preposição. Já o complemento nominal é obrigatório, vai ter preposição. No adjunto adnominal, ele pode indicar posse, né? Se utilizar ali o pronome possessivo, por exemplo. O complemento nominal nunca vai indicar posse. O adjunto adnominal, ele tem valor ativo, né? Você vai poder encontrar aí a prática da ação, o sujeito praticando uma ação, tá? Aqui, ó, já no complemento nominal,
tem valor o quê? Passivo, né? A ação agora recai sobre ele, ok? Tá? No adjunto, o adjunto adnominal, ele pratica a ação. O complemento nominal, ele tem esse valor aí passivo, ele sofre, né, a ação, tá? O adjunto adnominal, ele completa o sentido dos substantivos concretos e substantivos abstratos. Já o complemento nominal, repara só, ele não vai completar substantivo concreto, mas sempre substantivo abstrato, além do adjetivo e do advérbio, ok? Então tem que reconhecer as classes gramaticais, tá, gente? Quando você reconhece as classes gramaticais, facilita, te ajuda muito, né? Nessa análise toda que você vai precisar realizar, tá bom? Eu trouxe agora aqui umas atividades extras. Atividades extras que você deve fazer aí no seu caderno, ok? Então, você pausa o vídeo e copia o exercício número 1, a partir dessa tira, dessa história em quadrinho que está aí, né? Que diz assim: em medo de altura, a expressão em destaque completa o sentido da palavra medo e é essencial para o sentido da frase. Porque se tivesse só, repara lá os dois personagens, né? Um fala assim: o Ernie diz que tem medo. Mas e aí? A gente ficaria sem saber. Ele diz que tem medo de quê, né? Então, foi acrescentado ali a palavra, a expressão aí, de altura, ok? Ele tem medo de altura. Então, de altura completa a palavra medo. E a gente sabe que medo é um substantivo o quê? Abstrato, ok? Beleza? Então, sendo assim, nós temos aí um objeto indireto, um complemento nominal ou um adjunto adnominal? Pensa bem. Gente, objeto indireto está relacionado ao verbo transitivo indireto. Não confunda, tá? Pode haver, talvez você, né, possa confundir, por quê? Porque os dois vêm precedidos de uma preposição obrigatória, não é isso? Tanto o objeto indireto como o complemento nominal, obrigatoriamente eles pedem uma preposição, tá? Mas, presta atenção, a palavra que rege a preposição, ela é diferente nos casos, entendeu? Uma, por exemplo, é o nome, que pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Que é o caso do complemento nominal. E já no caso do objeto indireto, a palavra que rege é o verbo, entendeu? Então, se você pensar, se você lembrar disso, não, verbo é objeto indireto, então não é isso aqui. Você consegue eliminar essa letra A. Então, resta a B, que é complemento nominal, e resta a C, que é adjunto adnominal. Então, a gente sabe que é um complemento nominal porque está completando aqui um substantivo abstrato, ok? Tá? Muito bem. Vamos para aqui a questão 2. Tudo bem? Posso continuar? Você tem tempo aí, gente, para você copiar, tá? Olha só. Dos grupos de frases a seguir, identifique qual termo em destaque é complemento nominal. Então, a gente tem grupos de frases muito parecidas, né? E você vai precisar, então, identificar qual é o complemento nominal. Vamos lá? Vamos ver? Vamos fazer a leitura primeiro, né? Para que haja progresso, não é necessário extinguir os recursos naturais. Depois ali embaixo, para que haja progresso, não é necessária a extinção dos recursos naturais. Repara que mudou ali, gente, ó, em primeiro tá extinguir, né? Como o verbo. E embaixo tá a extinção, como um substantivo. Percebeu? Então, sendo assim, nós temos justamente a segunda aí como um complemento nominal, ok? Vamos para as duas do meio aí.
Todos os presentes tinham interesse pelas propostas ecológicas. Então, olha só, todos os presentes tinham é o verbo, ok? Quem tem o quê? Nesse caso aí da frase, interesse. Mas interesse pelo quê? Então, pelas propostas ecológicas. Completa aí a palavra interesse. Agora, observa a oração de baixo. Todos os presentes interessaram-se pelas propostas ecológicas. E aí, nós temos, sim, a primeira, né? Porque você tem um complemento nominal, um complemento da palavra interesse, do nome aí, interesse, tá? E agora as duas últimas. Lutar contra a corrupção é obrigação de todos. Agora, a luta contra a corrupção é obrigação de todos. O que é obrigação de todos, gente? Lutar ou a luta? Para você encontrar o complemento nominal. E aí? A luta, né? Então, o que vier depois da luta completa essa palavra. Ok? Então, você tem um complemento nominal, tá? Muito bem. Não deixa de fazer, tá? Não deixa de escrever as atividades aí no seu caderno, ok? Questão 3. Vamos lá. Circule os complementos nominais das frases a seguir. E aí, quais são os complementos nominais que você consegue identificar aqui? Olha as orações que nós temos. Sempre teve receio de roubos e assaltos, né? Aí você pode pensar assim, ó, sempre teve receio. Receio de quê? Tá? Na B, a ciência só terá valor se for em benefício do ser humano. Então, a ciência só terá valor se for em benefício, né? De quem? Do ser humano. Diminuiu a devolução de cheques em nossa cidade. Então, alguma coisa aconteceu em nossa cidade que foi o quê? Diminuiu a devolução de quê? De cheques, né? Tá. E é preciso reduzir o consumo de água para poupar o meio ambiente, ok? Então, olha só. Aqui, na letra A, a gente tem de roubos e assaltos. Repara aqui, ó. Teve, né? É o verbo. Sempre teve. Teve o quê? Então, você encontra o objeto do verbo e depois o complemento, tá? Na B, a ciência só terá valor se for em benefício de quem? Do ser humano. Na C, diminuiu a devolução de cheques em nossa cidade. Então, olha só. Em nossa cidade aconteceu o quê? Houve diminuiu a devolução de alguma coisa, de cheques. E na D, é preciso reduzir o consumo de água. É preciso reduzir o consumo de água. Então, olha só. Para poupar o meio ambiente, é preciso reduzir o consumo. O consumo de quê? De água. De água, o complemento nominal. Tá? E aí você sempre observa as palavras que vêm antes, é justamente o nome a que esse termo aqui completa. Entendeu? De roubos e assaltos do ser humano, de cheques, de água. Então, o de roubos e assaltos completa a palavra receio. Do ser humano completa a palavra benefício, não é isso? Tá? De cheques completa aí a diminuição da devolução, tá? E o consumo de água, ok? Entendeu? Muito bem. Eu trouxe aqui um pequeno trecho de um texto para a gente poder também analisar essa construção, tá? Identificar aqui o complemento. Então, olha só, moeda. A palavra moeda, acompanha a leitura aí comigo, vamos lá. A palavra moeda tem origem na mitologia romana. Ela vem do latim moneta, nome de uma deusa dos romanos. No templo dessa deusa eram feitos os pequenos objetos arredondados de ouro, prata ou cobre, que serviam de dinheiro.
Em homenagem à deusa, esses objetos receberam o nome de moneta, que em português transformou-se em moeda. Mas moneta ainda está presente, por exemplo, na palavra monetário, tá? Então observa aqui, logo na primeira frase, ó, a palavra moeda tem origem na mitologia romana. Observe isso aqui, porque a gente vai usar essa frase aí, tá? Vamos lá? Vamos para o exercício? O termo, olha só, grifado, né, sublinhado como está aí, é um adjunto adnominal em que momento? Em que passagem, gente? Dá uma olhadinha, vou dar um tempo para você pensar um pouquinho. Ele está se referindo não mais a complemento nominal, mas agora ao adjunto adnominal. E aí? Conseguiu? Lembrando, né? Ó, pegando aqui, tá? O termo grifado é um adjunto adnominal na passagem. Ela vem do latim moneta, nome de uma deusa dos romanos, tá vendo? Os pequenos objetos arredondados de ouro, arredondados, mas moneta ainda está presente, por exemplo, na palavra monetário. E aí? Lembrando que o adjunto adnominal é um termo acessório, tá? Ele pode caracterizar, determinar, enfim. Vamos lá? Ela vem do latim, ou os pequenos objetos. Porque objeto é o quê? O núcleo, né? Os pequenos objetos de ouro, os pequenos objetos arredondados de ouro. Então, aqui a gente tem um adjunto que adnominal, tá? Na 2, o adjunto adnominal grifado acima explica o quê? Forma, origem ou posse. É a forma, né? Arredondado, tá? Muito bem. Aqui, gente, até tô voltando aqui, eu tô pensando aqui o seguinte, você pode encontrar outros adjuntos adnominais também. Ó, os pequenos, tá? A própria expressão aqui, ó, de ouro. Tudo se referindo o quê? A palavra aqui, objetos, tá? Então, vamos lá. Na questão 3. No período que introduz o texto, o adjunto adnominal romana, lembra que eu falei que a gente ia precisar daquela frase do início? Então, ela caracteriza o substantivo moeda, o substantivo origem ou o substantivo mitologia. O que é romana? É moeda romana? É origem romana ou é mitologia romana? Você lembra da frase? E aí? Substantivo mitologia, né? Então você tem o substantivo e tem o adjunto adnominal romana que caracteriza essa mitologia, tá? De onde ela é. Na próxima questão, é para você identificar o trecho em que o pronome destacado desempenha a função sintática de adjunto adnominal. Então, olha só. Dá uma lidinha aí, escreve essas orações e tenta encontrar. Ela vem do latim moneta. Objetos arredondados de ouro, prata ou cobre que, o que está sublinhado, serviam de dinheiro. E embaixo, esses objetos receberam o nome de moneta. Então, olha só, o que está pedindo, gente? Para identificar o trecho em que o pronome destacado desempenha a função sintática de adjunto adnominal. E aí? Ela não, né, gente? Ela é o pronome, né? Ali embaixo o que também não. Que serviam, objetos arredondados de ouro, prata e cobre que serviam dinheiro, não, né? Agora embaixo, ó, esses objetos, repara que esses acompanham a palavra objetos. Então, é um adjunto adnominal, ok? Então, nós temos aqui, vamos ver se a marcação está correta. Exatamente, tá? Muito bem. Questão 5. Vamos lá. Copia aí. Presta atenção para não errar. É muito importante trabalhar o complemento nominal e o adjunto adnominal e entender a função de cada um, gente, para não confundir na hora aí de classificar, tá? Sempre
pensando. O adjunto adnominal, ele acompanha o núcleo ali. Ele pode caracterizar, determinar, né? Ele acaba ali acompanhando o substantivo, tá? E aí ele atribui, então, particularidades, né? Características, qualidades a esse nome aí, tá? Muito bem. Só para relembrar aí, porque tem que pensar, tem que analisar. Não pode sair, vou decorar e tudo. Não, não é decorar. Tem que entender. Tem que ler, pensar, entender. Na questão 5, olha só. No trecho identificado, né, aquele que a gente acabou marcando lá na questão 4, o esses, né? Tava lá esses objetos. Então aquela palavra esses é um pronome o quê? É um pronome relativo com função de retomar uma informação? Será, gente, que esses é um pronome relativo? É um pronome demonstrativo com a função de retomar uma informação? É um pronome pessoal com a função de retomar uma informação? Então ele é o quê? A gente sabe sim que a função do pronome é substituir um nome, né? Ele tanto substitui como ele pode acompanhar, né? Mas nesse caso aqui ele substitui. Então ele é um pronome demonstrativo, ó, esses objetos, né? Ele retoma uma informação, tá? Ele é sim um pronome demonstrativo. Lembra dos pronomes demonstrativos? Este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Então, esses aí no caso faz parte do pronome aí demonstrativo, dessa categoria aí de pronomes, tá? Muito bem. Vamos para a questão 6. Leia a seguir a maior safra. Então agora já é outra história, né? Outro contexto, outra frase, não tem mais a ver com a história das moedas, tá? Então leia a seguir. A maior safra, tem uma linha aí, uma lacuna para você completar. Café da história brasileira ocorreu entre 2012 e 2013 com 50,8 milhões de sacas. O complemento nominal, gente, que deve vir regido da preposição. Olha só, é qual? É a preposição de, é a preposição em, é a preposição com. Qual é a preposição que cabe ali depois de safra? Fácil, né, pessoal? A maior safra em café, a maior safra com café, a maior safra de café. Muito bem, quem marcou aí de, né, a preposição de. Foi a maior safra de café da história brasileira que ocorreu entre 2012 e 2013, tá? Muito legal, muito bem. Na questão 7ª e última. Então, vamos lá. Copie essas frases aí primeiro, ó. As paredes da casa estavam manchadas. Repara que da casa está sublinhado. A venda da casa foi realizada pela imobiliária. Da casa aqui está sublinhada. A discussão dos alunos, sublinhado, não acabou bem, tá vendo? As noites de inverno são frias. O adiamento do jogo foi mal recebido e foi conveniente a prisão do criminoso. Você vai dizer se essas partes sublinhadas são adjunto adnominal ou complemento nominal. Vamos lá? Podemos? Na letra A, as paredes da casa estavam manchadas. Então, você tem da casa acompanhando o substantivo paredes. Você tem aqui um adjunto adnominal, tá? Na B, a venda da casa foi realizada pela imobiliária. Olha só, foi realizada pela imobiliária a venda, né? Então, o que completa a palavra a venda? Da casa, complemento nominal, tá? A discussão dos alunos não acabou bem. Então, o que a gente tem aqui, gente? Dois alunos aí, adjunto adnominal, porque acompanha o que? Esse substantivo aqui, a discussão, né? As noites de inverno, olha aqui, são frias, né? O que é que são frias, gente? As noites de inverno. Então, eu tenho adjunto adnominal, porque completa o sentido aqui, ó. Noites, não é qualquer noite, é uma noite
de inverno, dessa estação, né, específica aí. Então está junto do nome noites. O adiamento do jogo foi mal recebido. Então olha só, foi mal recebido o quê? O adiamento, temos um complemento nome e adiamento, né? E a última foi conveniente a prisão do criminoso. Temos aí o complemento nominal, porque o que é que foi conveniente? A prisão de quem? Do criminoso. Repara que completa o sentido da palavra prisão, tá? Ok, gente? Então é isso. Vamos trabalhar, vamos observar, vamos analisar, tá? Eu vou finalizar essa aula aqui, ok? Continua aí fazendo as atividades, retoma as atividades, identifica o que é verbo, né? Identifica o que é adjunto, adnominal, ao lado ali dos substantivos. Identifica o objeto, se é direto, se é indireto, completando esse verbo. Identifica o complemento, que vem geralmente depois, tá? Então é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima videoaula. Continue estudando, vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, tchau!